Muito bem, meus amados, nós estamos iniciando mais uma bênção no seu lar, uma bênção para a sua vida. A gente sempre reconhece que a bênção de Deus é a palavra do dia, assim como a evidência do batismo com o Espírito Santo, diz o profeta, que é a palavra do dia. Em 1900, dentro daqueles 50 anos, a palavra do dia era pentecostal. Em 1950, Deus mostrou entre os pentecostais a vindicação de seu profeta, com aquela coluna de fogo, e ali é o fim do pentecostalismo. E começa o trabalho profético. Deus falando através de seu profeta para poder começar a revelar a palavra. Primeiro ele restaura, porque vem com este ministério de Elias, de Malaquias 4, 5 e 6, de Mateus 17, 11, ele vem com este ministério de Elias, restaurando. Por isso nós temos no tempo do irmão Branham a restauração da ceia, do batismo em nome de Jesus Cristo, da mulher não ser uma pregadora. Aquilo foi restaurado, porque no período pentecostal, a mulher era pregadora, fundadora de denominações. Mas quando chegou a mensagem do Elias, ele estava restaurando, colocando as coisas tudo no lugar. E Deus só responde quando tudo está no lugar. Foi isso que Deus fez nos dias de Elias, restaurando o altar, para depois responder a oração. E os que pediram a Baal não obtiveram resposta, porque Baal não responde. Ele não tem como responder. É morto, não tem vida alguma, uma imagem, mas Deus restaurou então para nós no tempo do ministério do irmão Branham. Eu queria que vocês entendessem esses passos. Começa com o ministério de Elias, porque isto é importante para nós, restaurar todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso já foi. Nos dias do irmão Branham, com o ministério de Elias, ele começou e restaurou todas as coisas. São as coisas que precisavam ser restauradas para depois ser edificado aquela construção da revelação sobre aquela base. Deus não poderia revelar a palavra sem uma base, sem a restauração. Ele não podia revelar a palavra ao povo pentecostal, com o ministério pentecostal. Ele ia revelar a palavra com o ministério de Elias, que era um fundamento para aqueles dias, certo? Então vem fazendo um trabalho tremendo, como Elias já restaurou. Nenhum de nós precisamos preocupar com o batismo, com a ordem da igreja, já foi restaurada, é só colocar em prática. Cada um de nós colocou aquilo em prática, então você já percebe aquela restauração. Nenhuma posição de ministério para a mulher, isso prova que houve uma restauração. Os lugares que a mulher tem um ministério, não teve restauração. Então, nem o ministério de Elias ainda pôde chegar a este povo, que a mulher é uma pregadora, que eles crê em duas pessoas na divindade. Não, o ministério de Elias, ele já vem restaurando tudo. A deidade que caiu lá no princípio. Passaram a Santíssima Trindade lá no ano 325 depois de Cristo. Tinha que vir um profeta para restaurar. Aí veio Lutero, foi um reformador, Wesley foi um reformador. E aí veio um movimento pentecostal restaurando os dons para nós. Depois da restauração dos dons, aí veio o ministério de Elias restaurando a palavra, aquilo que ficou para trás. Não reformando mais, restaurando,
trazendo tudo de volta, o batismo que Pedro fez no Pentecostes, a ordem da igreja que foi dada por Paulo, os dons espirituais sendo colocados em ordem na igreja. Aquilo tudo o ministério de Elias fez para nós, através do início desse ministério do irmão Brana, para que depois pudesse chegar a converter nossos corações. Há uma ligadura e um casamento entre o ministério do Filho do Homem e o sétimo anjo. Porque o que converte o crente, diz o irmão Brana, Laodiceia 38, que é a revelação destes mistérios, certo? Os mistérios divinamente revelados é que converterá o coração dos filhos aos pais. Por isso que muitas pessoas nem têm chegado a esta conversão. E não chegando à conversão, o que acontece? Eles não têm esta restauração. Aí, muitos de nós, na mensagem, não sabemos nem do ministério do Filho do Homem no entremeio. E esse ministério foi exatamente depois do ministério da restauração de Elias. Aí vem esse ministério de São Lucas 17, 26 a 30. Deus operando, já manifestando em carne e revelando selos. É um ministério ligado ao sétimo anjo, para poder, ao revelar a palavra, fazer o casamento do crente com a palavra. Estou falando para você da mensagem, talvez você não entende, mas provando a sua palavra, 236, é o que eu estou comentando com você mais uma vez. E aí chega a revelação dos selos. Você sabe, nunca houve um profeta como o sétimo anjo. Nunca houve um profeta como o ministério do Filho do Homem. Nunca houve um profeta como o ministério de Elias no século XX. Isso tudo aconteceu para nós no século XX. Deus operou no início os pentecostais e já no meio do século, Deus veio vindicando seu profeta em janeiro de 1950, quando foi tirada aquela fotografia com a coluna de fogo, como você vê aí atrás de mim. Irmão Brana, essa coluna de fogo foi em 1950 que foi tirada. Aquilo ali já estava terminando o movimento pentecostal e Deus estava vindicando o seu profeta para um novo ministério que o povo deveria aceitar. Com o ministério das línguas estranhas, eles deveriam ter mais facilidade para crer no profeta, para ver o profeta como Elias e logo para ter o ministério do Filho do Homem. Mas esta revelação eles perderam. Perderam a mensagem do Filho do Homem e perderam a mensagem do sétimo anjo, que revelou selos, trovões, tudo que estava em mistério foi revelado, segundo Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Então isso já cumpriu. Não estou aqui para dizer a vocês que nós estamos fazendo alguma coisa do ministério do sétimo anjo. Não, ele já cumpriu o ministério dele. Não estamos aqui cumprindo o ministério do Elias. Não, o irmão Brana já cumpriu. O ministério do Filho do Homem, o irmão Brana cumpriu esse ministério. Então, aquele dia e hora, tudo cumpriu naqueles dias, quando Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, e Apocalipse 8, verso 1, na abertura do sétimo selo, que houve silêncio no céu, porque Cristo estava descendo para a terra. Houve silêncio no céu. Aí, Apocalipse 10, o anjo forte está descendo do céu, isso é, ele saiu do trono, tomou o livro, descendo do céu, pisou no mar entre gente e pisou na terra, na América do Norte, e trouxe a revelação da palavra ao seu profeta. E nós estamos desfrutando destas bênçãos. Amém.